Ronda da Cidade. Oferecimento. Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. O mundo passa por grandes transformações. É preciso evoluir sempre. Nós da Luiz Tintas acompanhamos essas mudanças e evoluímos para fortalecer o nosso elo com você, atendendo também nossos clientes com ferramentas e EPIs. Modernizamos a nossa marca e trouxemos para ela o que temos de melhor: a alegria e vibração das cores. Transformamos o que você sonha em realidade, encanto e bem-estar. Luiz Tintas. Tintas, ferramentas e EPIs. Olá, está começando mais um Ronda da Cidade. Tudo bem com você? Que bom, hein? Vamos juntos com muita informação a partir de agora e, é claro, de primeira, conferindo os destaques do programa de hoje. Deputado estadual Luiz Durão fala em sessão da Assembleia que é preciso unir forças para combater a violência. E ainda, hein? Vamos falar também mais informações. Agora é oficial. Mudanças impostas pelo governo alteram as partes administrativas do 12º Batalhão de Polícia Militar. Então ele só atenderá, o 12º Batalhão, atenderá apenas ao município de Linhares. E ainda, na região da Grande Vitória, criança de 5 e 6 anos morrem carbonizadas dentro de casa no município da Serra. Pandemia eleva os números da violência contra a mulher. E ainda as notícias que são destaques em São Mateus com o nosso amigo e correspondente João Batista. Exame toxicológico volta a ser exigido para motoristas das categorias C, D e E. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Ronda da Cidade. Portanto, é assim que iniciamos, no rádio ou na TV. A notícia chega até você. Muito bem, te convido a participar também pelo WhatsApp, sugestões de pauta 996224547, 996224547, salva aí no seu aparelho celular esse número, tá na sua tela também, tá legal? Gente, ontem o deputado estadual Luiz Durão discursou em sessão na Assembleia Legislativa e ele falou que é preciso unir forças para combater a violência que se instalou na região conhecida como o Beco da Junal, aqui em Linhares. Vamos conferir. Os moradores do bairro Aviso, em Linhares, vivem amedrontados com a violência que acontece diariamente no final da Avenida Rui Barbosa, região que ficou conhecida como Beco na área como o Beco da Junal. Mais de 50 pessoas passam dia e noite na área usando ou traficando drogas, cometendo roubos, furtos e até fazendo sexo ao vivo. A situação está cada vez pior. A Cracolândia de Linhares se formou há 3 anos e de lá para cá já aconteceram crimes de todos os tipos, inclusive homicídios. Os moradores se sentem intimidados pelas pessoas que ficam ali, pois elas portam armas como revólveres, pistolas, faca e facão, depredam veículos e ameaçam quem vive ou tramita
por aquela área. Há 10 dias, a Polícia Militar prendeu 343 pedras de crack e maconha no beco da Chunal. Na última semana, guardas civis militares fizeram uma abordagem e prenderam um bandido que traficava drogas no local e tinha um mandato de prisão aberto. O bairro Aviso é tradicional na cidade, tem quase 12 mil moradores e hoje dezenas de famílias estão acuadas em suas casas. O que acontece naquela Cracolândia é muito grave e precisa de toda a nossa atenção. O Conselho Interativo de Segurança Pública de Linhares, o CONSEL, já fez reuniões com os agentes públicos da cidade e com o Ministério Público para buscar uma solução efetiva para essa questão. Sabemos que não é possível acabar com o problema sem que haja uma ação multidisciplinar. Por isso, como presidente da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia Legislativa, quero propor aqui a uma união das forças de segurança municipal e estadual. A população pede socorro e é nosso dever, enquanto representantes do povo, dar uma resposta definitiva para essa questão. Pois é, realmente é preciso unir forças, como ele disse na fala dele na Assembleia Legislativa, e estabelecer políticas para reduzir a criminalidade nesta região, tá certo? Sequência do nosso Ronda, muita informação. Sem perder tempo, 46 quilos de haxixe foram apreendidos em João Neiva. E ainda, 12º Batalhão, a Polícia Militar de Linhares, o 12º Batalhão de Linhares, atenderá somente ao município de Linhares. Vão ocorrer mudanças. Essas e outras notícias você confere agora no nosso Giro de Notícias da nossa região. Na tarde desta segunda-feira, agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam 46 quilos de haxixe. A apreensão ocorreu durante a abordagem a um veículo de passeio no quilômetro 200 da BR-101, em João Neiva. Ao vistoriar o veículo, os policiais encontraram a droga escondida entre os compartimentos do carro. O veículo era um Honda Fit e tinha 5 ocupantes. Estima-se um prejuízo de aproximadamente R$ 552 mil ao crime organizado. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Aracruz. As medidas anunciadas pelo governo do estado na área de segurança pública no Espírito Santo vão alterar a parte administrativa do 12º Batalhão, que antes englobava os municípios de Linhares, Sooretama e Rio Bananal. A criação de novas companhias, como a 18ª, sediada no município de Jaguaré, agora abrangerá também Rio Bananal e Sooretama. Com isso, o 12º Batalhão atenderá somente Linhares. Muito bem, você conferiu as informações aí com a Luana Santos, no nosso giro, tudo, detalhe por detalhe, tintim por tintim, para você ficar muito bem informado. Câmera 2, intervalo. Vou fazer um intervalo, eu volto já já, tem mais informações para você. Ronda da Cidade retorna já já. Já estamos de volta e agora eu tenho um recado bacana para você. Vou falar da Rede Descontão. Subida para o mercado municipal, qualidade, atendimento e uma grande variedade de produtos. Gente, tem máscara descartável,
caixa com 50 unidades a R$ 25. É isso mesmo, tá legal? Tá na tela para você, máscara descartável, 50 unidades a R$ 25. Aonde? Rede Descontão, subida ali, ó, para o Mercado Municipal, na esquina. É fácil chegar e aquele atendimento especial. Um abraço para a equipe da Rede Descontão com a gente no Ronda da Cidade. Vamos seguindo com o nosso programa? Tem mais informações chegando, o programa não para, muita informação e, é claro, você sempre muito bem informado. O WhatsApp está aí na tela também no 996224547. Dou um pulo até São Mateus. Informações de lá com João Batista. João Batista, é com você. O exame toxicológico voltou a ser exigência para os motoristas das categorias C, D e E. Preciso ter essa observação. Esta semana, nós conversamos com o chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, que deu mais detalhes sobre a fiscalização. O exame toxicológico, é importante que se diga, ele é obrigatório para todo condutor que dirige veículo que exige categoria C, D ou E, ou seja, os veículos de maior porte, seja para o transporte de passageiros coletivo, né? Seja para os veículos articulados ou aqueles que transportam mais de 3.500 quilos de carga. Esses condutores, segundo uma mudança que entrou em vigor agora em abril de 2021, são obrigados a realizar esse teste toxicológico de forma periódica, de 2 anos e meio em 2 anos e meio. Esse prazo para a realização do exame não está diretamente atrelado ao vencimento da CNH. Nós sabemos que houve uma mudança também nesse sentido e, a depender da idade do condutor, o prazo para a renovação da CNH é diferente. Retomando, o exame toxicológico ele se vale para que condutores que eventualmente fizeram uso de substâncias entorpecentes não dirijam colocando em risco a segurança viária. De acordo com o chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, muitos motoristas que deixaram de conduzir veículos de grande porte ainda têm dúvida se precisam ou não fazer o exame. Muitos condutores no passado dirigiam caminhões escolares e hoje em dia não dirigem mais. Ainda que eles não queiram rebaixar a sua habilitação, eles são obrigados a realizar o exame toxicológico. A resposta é não, se eles dirigirem apenas veículos de categoria A ou B. O exame só é exigido para qualquer motorista, independentemente de ele ser profissional ou não, de exercer atividade remunerada ou não, quando ele está dirigindo veículos de categoria que exigem categoria C, D e E. O excesso de cargas é um outro problema encontrado durante as fiscalizações. O desrespeito tem vários pontos negativos que contribuem para a ocorrência de acidentes. O excesso de peso basicamente tem 3 consequências danosas. A primeira delas é o risco à segurança viária, uma vez que o veículo foi projetado para transportar X peso e acaba transportando mais, e isso pode comprometer o sistema de direção, de suspensão e, em especial, os freios desse veículo que não foram dimensionados para uma carga excedente. 2, o excesso de peso danifica o pavimento e atrapalha toda a sociedade que utiliza a via. E por 3, isso também causa concorrência desleal com aqueles transportadores que obedecem à regra. E esse foi o nosso destaque de hoje. Voltamos ao estúdio em Linhares com você. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Muito bem, de volta. Obrigado pelas informações, João. Gente, agora eu vou falar da tripinha, uma delícia, né? Uma coisa simples, às vezes, de se fazer, né? O trigo, água e sal, e esse sabor da tripinha capixaba, a tripinha linharense, pode se tornar patrimônio cultural do Espírito Santo. É isso mesmo. Confira na matéria. Um quitute que dá água na boca de qualquer um e que já faz parte da cultura de Linhares. Um bem imaterial do Espírito Santo, oriundo de Linhares, da dona Anita Rabelo, já comentado e escrito em alto e versos e prosa pela professora Arlene desde os idos de 1960 para cá, quando relata em seus livros essa iguaria que pertence a Linhares, que pertence ao Espírito Santo. Além de ser deliciosa, pode ser uma fonte de renda, por ser de fácil comercialização. Tem uma facilidade da sua produção, ela se tornou em casas de festa, bares e similares,
como um produto de renda, mais rápida para as famílias linharenses. E se hoje podemos sentir esse sabor natural de Linhares, temos que agradecer a Anita Paiva Rabelo, uma cozinheira que entrou para a história do município. A tripinha foi um acaso, né? Ela estava em uma dessas festas de casamento, preparando todos os salgadinhos, e a noiva, Líndia Nalva, ela resolveu convidar as amigas para ajudar a fazer os salgadinhos. E essas colegas chegaram com muita fome, segundo a professora Arlene, que era uma dessas alunas, eles chegaram e começaram a comer o recheio. E elas estavam com tanta fome que o recheio, muita parte do recheio foi, e sobrou muita massa dos pasteizinhos. E a dona da festa, a mãe da Líndia Nalva, chegou e falou: mas, dona Anita, o que aconteceu? O recheio não deu, e o que você vai fazer com esse monte de massa? E mamãe era muito cômica e muito criativa, falou: não se preocupe, eu vou fazer um salgadinho que é a última moda em Paris. E ela pegou a tripinha, abriu a massa, colocou queijo parmesão e dobrou novamente, passou, cortou como se fosse macarrão e fritou. Foi o sucesso da festa. E embora seja muito gostosa, os ingredientes não são difíceis de encontrar. Nós viemos aprender a receita com a Dona Penha, que já fabrica a tripinha há mais de uma década. Os ingredientes necessários é trigo, água, sal e só isso, e amor, carinho, deixar a massa descansar. Depois de passar pelos rolos, a massa fica nessa espessura. Mas antes de cortar, a Penha nos dá uma dica. O meu segredinho maior para mim trabalhar com mais praticidade é deixar a massa, depois despichada, pegar um pouco de ar para poder ela dar uma secadinha. Não completamente, mas que ela não grude quando você toca ela, que ela não fica pegando uma na outra. O próximo passo agora é o da fritura, que é feito em pequenas porções e o óleo tem que estar bem quente. Depois disso, é só servir. Na Itália, quando eu morei lá, foi amada por todos. A quem provou de lá da minha receita, ficaram satisfeitos e com muito elogio. E para a gente, né, é um orgulho saber que já tive a oportunidade de fazer provar do outro lado, né, na Itália, a tripinha famosa de Linhares. E depois de todo esse processo, chegou o melhor momento da matéria, o momento que eu vou poder degustar esse verdadeiro patrimônio histórico de Linhares. E que, convenhamos, cai muito bem com um cafezinho, né? Mais um intervalo, eu volto já. Tem mais Ronda da Cidade na sequência. Já estamos de volta com o nosso Ronda da Cidade. Um abraço para o Mário Jorge Chaminé, tá ligado? Paulinho Fiorotti também está sempre sintonizando através do 996224547. Você também participa, interage com a gente. Pessoal da Central de Ambulâncias, aquele abraço sempre com aquele trabalho muito intenso para toda a população linharense. Gente, vem aí a premiação do 5º concurso de qualidade do cacau. Esse concurso bacana já virou tradição, premiando produtores de Linhares e também de outros municípios capixabas. Confira. O concurso de qualidade da amêndoa de cacau de Linhares está chegando à sua fase final. E mesmo com a pandemia, os produtores não desanimaram e foram muitos os inscritos. Em 2021, 50 amostras inscritas, né, tanto de Linhares como de outros municípios, dando continuidade e amostras com qualidade. Então isso é importante porque valoriza, reconhece quem está fazendo qualidade, quem está produzindo com mais qualidade e também incentiva para que todos possam buscar com o objetivo de produzir uma amêndoa com mais qualidade e agregar valor na sua produção. Nesta quinta-feira, serão conhecidos os vencedores, que irão receber premiações em dinheiro em 2 categorias. Uma dedicada apenas para produtores de Linhares e outra para os demais municípios do estado. Isso, após as inscrições e as 50 amostras que foram encaminhadas para o Centro de Inovação do Cacau, em Ilhéus, uma equipe de especialistas profissionais realizaram a primeira etapa de avaliação, foi a etapa da avaliação física das amêndoas, além de outros testes. Agora, essas finalistas vão ter
Foram processadas essas amêndoas, transformadas em chocolate, e vai ter avaliação sensorial, a prova de degustação, que os especialistas vão avaliar vários quesitos em relação a essa análise sensorial do chocolate e, consequentemente, das amêndoas, para que na quinta-feira a gente possa conhecer desses finalistas quem são os grandes vencedores. E toda essa busca por qualidade vem gerando resultados. Os investidores já estão voltando as suas atenções para Linhares. Então a gente sabe que o mercado, o consumidor, né, os compradores têm buscado qualidade, têm pagado a mais por isso em várias oportunidades. Então é importante que, além do prêmio em dinheiro, isso é apenas uma coisa simbólica, mas muito mais o reconhecimento e a possibilidade que esses produtores têm de entrar em novos mercados que podem pagar mais pelas suas amêndoas. Então eles projetam o trabalho deles para o mercado comprador. Muito bem, esse concurso é maravilhoso e vem aí valorizando os produtores de cacau, não só de Linhares, também de todo o Espírito Santo. Agora, gente, no setor de polícia ainda, seguimos para a Grande Vitória, mais precisamente o município da Serra. Um incêndio acabou matando 2 crianças, 2 irmãos, um de 5 e um de 6 anos, morreram carbonizados no município de Serra. Confira na reportagem da nossa equipe. A semana começou mais triste com tragédia para uma família do bairro das Laranjeiras, na Serra. 2 irmãos, Ícaros Torche, de 6 anos, e Israel, de 5 anos, morreram em um incêndio na manhã desta segunda-feira, depois que um cômodo da casa onde viviam pegou fogo. Abalada, a tia das crianças, Michele Storti, que mora perto do local, ainda estava sem acreditar. Quando meu irmão me ligou e falou, quer dizer, ele falou que tinha acontecido, que a casa tinha pegado fogo, mas não falou a gravidade, né? Aí depois que minha outra irmã pegou e veio, chegou e falou que como que a situação estava, né? Aí eu chegamos, não tinha mais o que fazer, né? Mas é só Deus, né? Felizmente agora, pedi a Deus para fortalecer o coração da família. O incêndio aconteceu antes das 6 horas da manhã em um imóvel simples de alvenaria. Na casa estavam a avó das crianças, de 62 anos, e a irmã, uma adolescente de 14 anos. Segundo Michele, elas conseguiram sair ilesas do local, mas a sua mãe teve queimaduras leves e está em estado de choque, já que era muito ligada aos meninos. Minha mãe está aí dentro, né, dopada de remédio, porque ela toma remédio, minha mãe teve AVC, toma remédio, e minha mãe não largava essas crianças por nada, mas que a gente já quis tirar minha mãe daqui, levar para morar perto da gente, minha mãe não falou não. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio aconteceu somente em um cômodo da casa, justamente o quarto em que estavam as crianças. As vítimas, de apenas 5 e 6 anos, não conseguiram fugir a tempo, já que estavam dormindo quando o fogo começou. Israel e Ícaro foram encontrados carbonizados, deitados na mesma cama. Nossas equipes foram acionadas por volta das 6h50 da manhã, tanto o nosso caminhão de combate a incêndio quanto o nosso resgate. Então chegaram aqui, já 2 vítimas já haviam saído, que era a senhora, a avó das crianças, e uma adolescente, irmã das crianças, de 14 anos, já estavam fora da residência, tinham algumas queimaduras no rosto e na face, a adolescente. A equipe fez o combate a incêndio, a equipe do caminhão fez o combate a incêndio, já realizando a busca, porque já tinha as informações de possíveis vítimas, de possíveis crianças ali como vítimas, e no momento do combate foram encontradas essas crianças ali próximo à cama, não dá para saber, né, porque o incêndio, o quarto foi totalmente tomado pelas chamas, então ali próximo ali a estrutura parecida ali com uma cama, elas estavam deitadas, uma de frente para a outra, totalmente carbonizadas. De acordo com a tenente Andresa Silva, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, ainda não se sabe o que causou o incêndio. Mas no quarto em que estavam os irmãos, foi identificada uma ligação irregular de energia. Agora, só a perícia vai apontar a causa do incêndio. No local, agora nesse momento, está sendo realizada a perícia da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, laudo pericial 20 dias, podendo ser prorrogado por mais 20. A equipe que realizou o combate percebeu a presença de instalações elétricas provisórias, mas não tem como a gente afirmar que pode ser essa causa. Os vizinhos e parentes informaram ainda que as crianças e adolescentes estavam sob os cuidados da avó, pois a mãe não era presente na casa. A jovem de 14 anos chegou a contar que tentou salvar os irmãos, mas o teto do quarto onde eles estavam caiu com as chamas, impedindo assim o socorro.
O incêndio ele ficou totalmente confinado apenas no quarto onde estavam as crianças. Então a equipe realizou o combate e só temos danos ali no quarto. O telhado também cedeu, então a equipe, quando encontrou essas crianças, já encontrou ali os telhados sobre ali aquela criança também, as duas crianças. A Miriam que está em estado de choque, que ela tentou, assim que foi quando eu cheguei, né, que falaram que ela tentou tirar as crianças, e minha mãe também tentou tirar e não conseguiu. E agora, segundo a tia das crianças, o que fica é a saudade e as lembranças, já que os meninos eram alegres, inteligentes e muito queridos pela família. Criança normal que brinca, né? O Ícaro, o Israel. O Israel era o mais inteligente, né? Que é o menorzinho. A gente falava que ele era mais assim, que aquele ali teria um futuro, que ele é bem inteligente, ele que ajudava muito a minha mãe, né? A minha irmã, a Dina, ela teve aqui ontem, né? Aí eles pediram, aí deram, ela até falou assim, depois que eu despedi dos meus sobrinhos, e hoje ela ia vir cortar o cabelo deles, né? Depois que saísse do serviço. Aí essa tragédia. Vou fazer mais um intervalinho, eu prometo, é curtinho. Eu volto já já com a parte final do Ronda da Cidade. De volta com o nosso Ronda da Cidade. Gente, uma pesquisa mostra que mais de 41%, um aumento de 41% de casos de violência contra a mulher em vários municípios pesquisados em todo o Brasil. São números realmente lamentáveis e a gente tem uma matéria especial sobre esse assunto. Se antes da pandemia a violência de gênero sempre foi uma das grandes preocupações sociais, o problema se tornou ainda maior em tempos de distanciamento social. O Brasil é o 5º país do mundo com a maior taxa de feminicídio. E agora, com a pandemia do coronavírus, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, houve um aumento significativo na taxa de 0,7%. Com a pandemia, os índices aumentaram porque essas pessoas ficaram mais próximas, tiveram que ficar mais tempo nas suas residências e, além disso, nós tivemos as questões relacionadas à economia. Então, muitos agressores perderam seus empregos, as vítimas também, e isso gera ainda mais conflito naquele lar que já é um lar de abuso, um lar onde há uma pessoa sempre agredindo a outra. Os dados foram divulgados em julho deste ano e mostram a dura realidade das mulheres aqui no Brasil. A violência contra elas apresentou um aumento de 16,3% no número de ligações de violência doméstica, 3,6% em medidas de protetivas de urgência e 7,4% nos registros de lesão corporal dolosa. Segundo Cristiane Esteves Soares, coordenadora do Núcleo de Enfrentamento às Violências de Gênero, aqui no Espírito Santo, só neste ano, foram 20 casos registrados. Somente no primeiro semestre deste ano, nós já tivemos 20 casos de feminicídio, que é o maior de todos os crimes. A gente sabe que o feminicídio acontece em razão de uma escalada de violências. Então, se inicia com uma violência moral, psicológica. Depois temos violências voltadas também à patrimonial, violência sexual, à violência física, até chegar ao feminicídio. E a gente precisa também ter em mente que o feminicídio, por acontecer muitas vezes dentro do lar daquela mulher e com os seus companheiros, é um crime muito brutal. Então, o lar que seria um local de segurança, de cuidado e de proteção, é o local em que essas mulheres perdem as suas vidas. Então, os nossos índices, infelizmente, continuam muito altos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a média de 4,8 assassinatos para cada 100 mil mulheres no Brasil. Já aqui no Espírito Santo, foram registrados 6,2 homicídios femininos a cada 100 mil habitantes. Mais de 20% das mortes de mulheres registradas aqui no estado são por feminicídio, ou seja, em decorrência de ser apenas mulher. O feminicídio são mortes de mulheres em razão simplesmente por ela ser mulher
ou pela essa condição de afeto, de intimidade, de contato, né, praticada por um companheiro, ex-companheiro, ex-namorado, namorado, ex-marido, marido. E aí, como se trata de um homicídio em razão dessas circunstâncias, a qualificadora, e aí tem-se o nome de feminicídio, né, mais conhecido por todos, a palavra feminicídio. Cristiane destacou ainda que em 2020 foram computadas aqui no Brasil 1.350 casos de feminicídio. Desse total, 81,5% das vítimas foram mortas por companheiros, sendo mais de 60% das mulheres vítimas da cor negra. Para Cristiane, esses números podem ser ainda maiores devido à falta de tipificação adequada das mortes femininas. Por isso, é necessário que se tenha uma conscientização da sociedade e que haja mais investimentos em políticas públicas. Os índices são altos, são alarmantes e é necessário que a gente trabalhe cada vez mais em políticas públicas de prevenção a essa violência e não somente políticas voltadas à repressão ao agressor. Segundo a coordenadora do Núcleo de Enfrentamento às Violências de Gênero, é possível ter um recomeço. É possível mudar o cenário, claro, através de políticas públicas e orçamento voltado a essas políticas públicas. Tá, então você conferiu na reportagem e a gente segue agora falando de Covid-19. O Estado do Espírito Santo começa a vacinar os jovens aí com 18 anos acima. A vacinação vem ocorrendo de uma forma intensa nos municípios do Espírito Santo e mais uma reportagem você confere agora sobre a vacinação. Foi anunciada pela Secretaria de Saúde nesta segunda-feira a vacinação de toda a população acima de 18 anos no Espírito Santo. No próximo sábado, o estado vai promover um grande dia D voltado a esse público. Todos os municípios poderão vacinar a população adulta. Nós decidimos, então, ampliar a toda a população acima de 18 anos a faixa etária para avançar no início do esquema vacinal com a D1. Nós devemos ter nos próximos sábados um grande dia de mobilização capixaba contra a pandemia, contra a Covid-19, para poder em todos os municípios bater um grande recorde de aplicação diária das vacinas contra a Covid. Até quinta-feira serão divulgados todos os detalhes desse mutirão. Temos a expectativa de poder anunciar até quarta-feira à noite, no máximo quinta-feira, o total de vagas que serão disponibilizadas para agendamento neste próximo sábado, que data na qual nós consideramos um dia de grande mobilização, que poderá ser um marco em todas as campanhas de imunização já desenvolvidas no estado do Espírito Santo. Nésio reforçou que o cidadão pode se vacinar em qualquer município capixaba. Lembrando que a vacinação, ela não restringe que você se vacine no seu município. Nós poderemos ter a contribuição de diversos municípios, especialmente na Grande Vitória, que já avançaram em grande parte na imunização dos seus cidadãos para apoiar a vacinação de macro-regiões. Então, já tivemos a experiência anterior do município de Viana, aplicando a vacina da influenza, podemos contar com outras experiências no estado e, de fato, iremos avançar, então, para permitir que o Espírito Santo seja um dos primeiros estados do Brasil a concluir a vacinação da D1 na população adulta capixaba. Em reunião com o Ministério da Saúde nesta segunda, o secretário de Saúde apresentou uma proposta de antecipação da vacina da Pfizer. A vacina da Pfizer, nós apresentamos a posição do Estado, junto ao Conselho Nacional do Secretário de Estado da Saúde, também ao Ministério da Saúde, para a antecipação da mesma a 8 semanas, de maneira que toda a população que esteja apta, já transcorrido o prazo de 8 semanas, possa ser vacinada com a vacina da Pfizer. Ainda durante a coletiva de imprensa, a secretaria abordou a possibilidade de uma terceira dose para quem tomou a vacina da Pfizer. A chamada dose de reforço está em discussão a nível global. A própria vacina da Pfizer já está sendo recomendada com reforço vacinal em diversos países pela própria fabricante. E entendemos de que isso não é demérito para nenhum imunizante.
Nós estamos avaliando no Brasil, junto ao PNI, ao Ministério da Saúde, ao CONAS, ao CONASEMES, aos comitês técnicos, a necessidade de aplicação de uma terceira dose da vacina, especialmente na população idosa e imunossuprimida, que foi alcançada com as 2 doses desse imunizante, principalmente no início da campanha de vacinação, que ocorreu nos meses de janeiro, fevereiro e março, de modo que uma terceira dose, utilizando a vacina da Pfizer, está sendo avaliada e o Estado já apresentou sua posição favorável à adoção da mesma. Quase 97% dos óbitos no Espírito Santo eram de pessoas que não estavam com o esquema vacinal completo, sendo 221 pessoas na terceira onda da Covid no estado. 96,68% dos óbitos que ocorreram pela Covid-19 no Espírito Santo ocorreram em pessoas que não tinham um esquema vacinal completo, em pessoas que não estavam imunizadas pela Covid-19. As vacinas representam a principal medida sanitária de enfrentamento à pandemia, de resistência a uma doença infecto-contagiosa que, neste momento, já é prevenível, tanto com as vacinas quanto com as medidas não farmacológicas associadas, como o uso das máscaras, o distanciamento, o uso do álcool em gel, a preferência por ambientes arejados e um comportamento que é aquilo que a gente chama e define como comportamento de baixo risco. Muito bem, gente, está aí, a vacinação segue acontecendo, vacine-se você também, não tem que perguntar que laboratório que está fazendo tal vacina, nada de sommelier de vacina. Vacina boa é vacina no braço. E dados importantes, o Instituto Jones, Instituto Capixaba Jones, já apresenta dados que agosto deve ser o 4º mês consecutivo com redução no número de mortes no nosso estado do Espírito Santo. Que ótima notícia para celebrarmos e ainda devemos continuar com os cuidados para vencermos essa pandemia. Os números são interessantes, os números vêm caindo de forma considerável, mas cada um tem que fazer a sua parte. Chegou a hora da sua segunda dose, vá tomar. Você que está chegando a vez da sua primeira dose, tome também a vacina e, claro, juntos vamos vencer essa pandemia. Muito bem, o Ronda da Cidade de hoje fica por aqui. Agradeço o seu carinho, a sua audiência. Essa é a Rede Sim de Televisão. Essa é da Terra. Ronda da Cidade. Oferecimento. Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. O mundo passa por grandes transformações. É preciso evoluir sempre. Nós da Luiz Tintas acompanhamos essas mudanças e evoluímos para fortalecer o nosso elo com você, atendendo também nossos clientes com ferramentas e EPIs. Modernizamos a nossa marca e trouxemos para ela o que temos de melhor: a alegria e vibração das cores. Transformamos o que você sonha em realidade, encanto e bem-estar. Luiz Tintas. Tintas, ferramentas e EPIs.